Contraponto Profano. Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador, e hoje nós estamos aqui para fazer perguntas. Estou aqui com um perguntador profissional aí, musiqueiro, baterista, educador musical, e ele vai me ajudar a responder a pergunta que está aí desde que nós morávamos nas cavernas, que é a pergunta: o que os músicos fazem? Tudo bom, William? Beleza, cara? E aí, Ulisses? Prazer estar aqui. Muito obrigado por me chamar. Um prazer estar aqui no Contraponto Profano. E bora lá, né? Descobrir o que a gente faz, né? Sim, ele é o Ulisses Cárdenas. Ulisses, o que você faz da vida aí? Dá um panorama pra galera, por favor. Bom, basicamente, eu sou músico e educador, né? E esse ano de 2020 eu me aventurei em ser também o perguntador, o pesquisador e o investigador do que a gente faz como músico, né? De qual é a nossa função na sociedade, quais são os trabalhos e quais são as possibilidades profissionais sendo músico, né? E além de educador e de baterista, de atuar como baterista na noite, quer dizer, não teve noite, né, esse ano para mim, mas além disso trabalho junto com o pessoal em bloco de carnaval, tentei fazer com que essa prática fosse mais, como se diz, mais difundida nos últimos 3 anos, trabalhando com o pessoal lá, do Bloco dos Regos Fritos, e acabei fundando também posteriormente um bloco aqui no ABC Paulista, em São Bernardo, lá no bairro do Baeta Neves, que é o Bloco do Fim do Mundo, que teve uma aparição no carnaval de 2020, improvisada, mas foi tudo bem. E também trabalho, né, dando aulas, né? Como falei, educador, trabalho na escola regular, como professor de música, de musicalização, e dou aulas de bateria. E esse ano foi tudo online, né? Uhum. E basicamente, bom, como não teve noite esse ano, não tem muito o que dizer sobre isso, né? Mas basicamente trabalho tocando com bandas em diversos lugares, em diversos eventos sociais e tudo mais aí, cara. E pretendo futuramente, não sei ainda quando, mas entrar no mundo acadêmico, espero que não tão tardiamente, mas logo. Uhum. Você tem uma característica que eu acho que é um pouco minha também, de vários músicos, né? Acho que você vai identificar isso que eu vou falar em vários colegas, né? Nossos, assim. Que é fazer vários tipos de trabalho ao longo do tempo e ir flutuando entre esses trabalhos, né? De educador, de performer, etc, né? E daí você foi falando aqui um monte de... Fui listando aqui um monte de trabalhos que realmente esse ano não rolaram, né? Por causa da pandemia. Um monte de atividade coletiva, né? Exatamente, cara, exatamente. A pandemia foi um grande golpe em cima dos trabalhadores da arte, da cultura, do entretenimento, de todos os setores, né? Não só dos músicos em si, dos artistas em si que estão ali na performance, mas as pessoas que estão no backstage, né? Contra-regra, camareira, gente da iluminação, gente que faz o som, toda uma categoria foi prejudicada demais, né? Esse ano. Então, todo mundo teve que meio que bora lá e tentar fazer do jeito que deu, né? Descobrir como fazer de formas novas, né? A minha atividade principal é com coral, né? Com coro. Ninguém imaginava que ia ser uma prática altamente letal em algum momento. Que não ia ser mais aquela coisa de congregação, de reunir as pessoas, das pessoas se conhecerem, enfim. Daí todas essas atividades que são de juntar pessoas, que eram para esse tipo de reunião social, elas ficaram atividades de fato perigosas, né? Sim, cara, sim. Inclusive, as atividades de musicalização não tinha como acontecer, né? Por causa da situação que o mundo se encontrou. E a gente teve que fazer isso online, né? E foi bem esquisito, cara, pra mim. Porque eu tô acostumado a fazer as atividades de musicalização com as crianças, né? Eu trabalho no Fundamental 1, no caso, agora, nesse último ano. Agora eu consegui uma vaga num colégio aí e trabalhar no Fundamental 1, que seria o primeiro ano ao 5º ano, que são crianças de 6 a 10 anos de idade, né?
E essas atividades com as crianças são atividades de grupo, onde você, sabe, todo mundo junto, de mão dada, rodando, pulando, cantando alto. Enfim, você tem que estar com as pessoas, você tem que sentir. Eu gosto muito de trabalhar a educação musical através dessas sensações, assim, né? De trabalhar a sensibilidade do tato, de sentir o outro perto de você, de estar abraçado, de estar, sabe, correndo um do lado do outro, pega, assim, eu gosto desse tipo de coisa, né? Eu acho que isso faz com que as crianças assimilem melhor tudo que a gente tá falando, o ritmo, a forma de cantar, enfim, faz sentido, né? A forma. Eu trabalho forma musical com brincadeiras de roda, quando eles ficam correndo de um lado pro outro, pulando, batendo a mão um no outro, e não dava mais, né? Como é que eu ia fazer isso? Online. Cara, como é que eu vou fazer eles online, eles sozinhos na casa deles? Então tivemos que assumir outras estratégias aí. Umas funcionaram, outras não. Eu acredito que menos funcionaram do que funcionaram, pelo menos na minha experiência. E foi o jeito, cara. Foi a maneira de fazer. Assim como os eventos, né? Eu tenho uma banda de blues, que é o Blues de Dois, né? Onde eu toco com o Pedro e o Tarciso. E a gente, pô, sabe, tava vindo de um ano legal em 2019, tocando bastante. Em 2020 tínhamos um prospecto, assim, né? A gente, acho que 2020 vai ser da hora, a gente vai tocar em mais lugares, mais legais, e não teve nada. A banda não saiu, não excursionou, não fez nada, né? Então, chato pra caramba. Essa parte da educação musical, da corporeidade na educação musical é importante, né? A gente perdeu esse ano, basicamente. É um pouco subestimada por quem tá de fora, né? Eu acho. As pessoas acham, sei lá, vai aprender a cantar no YouTube, né? Mas tem uma diferença quando você sente a voz do seu professor cantando, batendo de fato no seu corpo, acusticamente mesmo. Faz uma diferença, né? Você perceber o processo acontecendo na sua frente, né? Só isso. Fora toda essa coisa do engajamento corporal e de entender o corpo dentro do ritmo e vice-versa, né? Perdemos feio aí esse ano, infelizmente. Bom, mas Ulisses, vamos lá. Você sempre foi do ABC Paulista? Você estava falando que você é de São Bernardo, né? Agora há pouco. Eu sou de Santo André. Eu sou de Santo André. De Santo André. É que o bloco. Não, São Bernardo é o bloco. O bloco do Fim do Mundo. Isso, o Bloco do Fim do Mundo foi fundado no Baeta Neves, que é um bairro de São Bernardo, que é do lado aqui. Eu moro. O meu bairro é perto do bairro do Baeta Neves, aqui em Santo André. Sempre morei aqui, cara. Eu cheguei. Pra quem não sabe, eu nasci no Chile e vim pra cá criancinha. E cheguei aqui no Brasil em 86. Você tinha quantos anos? Eu tava pra completar 3 anos. Eu cheguei em julho, eu faço aniversário em agosto, eu cheguei em julho, eu era bem criancinha, cara. Eu sou brasileiro de criação, né? Só nasci lá. E a gente morou aqui sempre, cara. Tem vínculos ainda, tipo, de língua ou de cultura, assim, culturalmente, seus pais, por exemplo? Sim, cara, sim. Eu falo o idioma ainda, né? Já, é claro que quem já tem a experiência de ter ido morar em outro país, que fala um idioma parecido, assim, que seja origem latina, acaba percebendo que tem uma mudança um pouco, né? Eu falo espanhol ainda, mas obviamente quando pessoas que vivem em países que falam espanhol, castelhano, no caso, eles percebem que eu tenho um sotaque já um pouco estranho, né? Mas eu falo espanhol fluente, alimentação, algumas coisas. Uma coisa curiosa, cara, eu até tava falando isso um tempo atrás com algumas pessoas. A gente chegou no Brasil em 86. Meu irmão nasceu em 87. Meu irmão nasceu aqui, né? E a gente demorou, cara, um tempão até se adaptar completamente ao país. Então, o vínculo, assim, as raízes de alguma tradição do Chile sempre me acompanharam até a adolescência, assim, sabe? Então, eu tinha 3 anos de idade, então lá pros 13, 14, 15 anos que eu comecei a sentir uma integração total mesmo, assim. É uma coisa engraçada de falar, as pessoas não sabem disso, elas não percebem isso até elas migrarem e perceberem que elas são estrangeiras por muito tempo, até se sentir integrado a um lugar por causa da comida, por causa do idioma, por causa da música, por causa de alguma forma lógica de pensar, porque tem diferença. A lógica dos brasileiros é diferente da lógica dos chilenos, por exemplo, para N coisas. A forma de sentir, o sentimento mesmo que eu digo, como posso dizer,
a forma de ser de um brasileiro é diferente da forma de ser de uma pessoa do Chile. Isso é nítido pra caramba quando você tá nesses dois mundos, quando você sai de um e vai pro outro e volta. Então, esse tipo de coisa é bem... Como posso dizer, cara? Pra mim, causou um impacto muito grande. Não, lógico que não tão grande como nos meus pais, né? Que já chegaram adultos aqui e tudo mais. Só que imagina, você chega pequenininho e você é uma criança que cresce com dois adultos chilenos que tem uma tradição, uma forma de falar, e junto com uma colônia, porque tem uma colônia de chilenos aqui no ABC, eu acredito que era muito maior antes, ou eu talvez me distanciei e não sei mais nada sobre isso. E a gente vivia com chilenos, cara. Eu me lembro que nos meus primeiros anos da vida, pô, era chileno pra todo lado. Todo mundo falando espanhol, comendo coisa adaptada do Chile, música, e por aí vai, sabe? Sim. E curiosidade, você tava falando que você tem um sotaque estranho? Seu sotaque é meio termo, assim, ou é um sotaque chileno como você ouve nos seus pais, por exemplo? Porque Não. falam que às vezes a criança que é nessa situação que você tava, que cresce com duas línguas, mas que tá num país, exatamente essa situação, né? Tá no Brasil, mas os pais falam espanhol e tem a articulação em espanhol e tal. Às vezes acontece de ter um sotaque que não é nem lá nem cá, sabe? Cara, sim, é possível, sim. Então, meu pai e minha mãe, eles já falam um idioma que é uma mistura, cara. Eles falam um português, mas você ouve eles falando português, eles têm um sotacão espanhol falando. Mas eles falam, assim, quando eles vão falar espanhol, eles também já não falam mais um espanhol como se falava antes. Saca? Então, eu quando vou falar espanhol, as pessoas percebem na hora que eu não sou de lá. Sim. Eles sabem que eu sou chileno, porque eu tô falando espanhol, eles percebem pelas palavras que eu uso e por causa da entonação que eu tento dar. Eles percebem que eu sou chileno, mas que eu não moro mais lá há muitos anos. Dá pra sacar isso? Claro, dá pra sacar. Porque você tem um sotaque que já alterou o seu idioma mãe, que eles falam, né? Até os 14 ou 15 anos de idade, eu falava palavras meio estranhas ainda. Tinha palavra que eu ainda não... Falava com... Como posso dizer? A pronúncia era meio espanholada sem querer, tá ligado? E aconteceram várias coisas, que nem uma vez, quando a gente veio morar pra cá, eu fui pra lá com 8 anos de idade, voltei e não conseguia mais falar português. Saca? Eu fiquei só 2 meses lá. Quando eu voltei, eu tinha 8 anos de idade, eu fui pra lá, voltei, fiquei 2 meses lá, eu não conseguia mais falar português. Demorou um mês pra eu voltar a falar português, sabe? E aí, quando eu fui pra lá com 17 anos, eu falava bem espanhol ainda com 17 anos. Bem. Eu falava, ninguém percebia que eu era de outro lugar, porque eu era novo ainda, né? Aquela coisa tava na minha cabeça. E eu fiquei lá também uns 2 meses, cara. Eu voltei pro ensino médio, eu lembro, era o 3º ano do ensino médio, ano 2001. Cheguei no domingo, no terminal do Tietê. Aí na segunda tinha aula. Fui pra ET, estudei na ET Lauro Gomes. Fui pra ET, sem falar nada, né? Eu peguei o ônibus, entrei no ônibus, cheguei. Na hora que cheguei na ET com os camaradas, e aí, mano, como você tá? Eu fui falar, mano. Falei uma pá de coisa nada a ver. Falei com um sotaque esquisito, tá ligado? Não tava... Mano, eu fiquei com sotaque uns 2 meses. Não conseguia tirar aquela porra. Ficava falando com os caras e os caras me zoavam, o pessoal me aloprava. E o meu irmão, cara, mora lá no Chile há mais de 10 anos já, e quando ele vem pra cá, ele fala um português com... Ele fala um português cantado em espanhol, assim. Ele fala um português cantando em espanhol. A métrica de outra língua aqui, louco. É interessante isso pra quem ouve assim. E não é hierarquizando qual sotaque é melhor, o que é melhor, nem nada. Mas é que eu já ouvi muita história, assim, por exemplo, o pessoal eu tenho algum convívio com o pessoal com os descendentes japoneses aqui, né? E daí, galera que às vezes vai pro Japão, que aprendeu a falar japonês com a avó, e vai pro Japão de Dekaseg, né? Fazer trabalho lá. E o pessoal entende perfeitamente, eles às vezes falam perfeitamente o japonês, super limpo e tal, só que os japoneses ficam, ué, mas de onde você é? Porque você não é de nenhum sotaque daqui, da ilha, entendeu? Das ilhas aqui. Você não é de nenhum sotaque aqui, mas você tá falando corretamente, mas não, que estranho. Sabe, tem um deslocamento leve, assim, que não atrapalha a comunicação, mas é aquilo, pelo menos eu ouço um sotaque brasileiro, assim, você meio que dá o CEP da pessoa, né? De tanto costume que tem aqui em São Paulo de falar de gente diferente. Isso me lembra uma cena
do filme Bastardos Inglórios. Já assistiu esse filme? Sim, Do sim. Quentin Tarantino, dos caras que vão lá pra matar nazista. Cara, lembrei de uma cena que eles estão num pub que é no subterrâneo, e aí um dos, sei lá, tem uns alemães junto, e um dos caras infiltrado é um inglês que fala alemão. É um Aí o cara vai irlandês. falar alemão Não, com é o soldado. escocês. O cara é escocês e ele Escocês. fala alemão. Aí ele fala alemão com o maluco. Aí o cara fica, engraçado, mas o senhor tem um sotaque diferente. Aí ele, como você se atreve, não sei o que. Aí chega um cara superiorzão lá que tá no bar também ouvindo a conversa. Ele chega e fala, de onde você é? Aí os outros dois alemão tentam falar, não, cala a boca aí, o Berlim e, sei lá, outra cidade da Alemanha lá, não lembro o que ele falou. Aham. Vocês dois, eu sei de onde vocês são. Agora esse aqui tá falando um sotaque não sei o quê. Sim. É meio isso, né, cara? Você não Aí o consegue cara- se infiltrar em um lugar tão facilmente. Daí o cara joga um caô lá, que ele é de uma montanha de não sei da onde, joga um caô, mas Isso. é interessantíssimo isso. Às vezes você não. E é uma coisa que você não tem tanto controle. No ABC mesmo, a gente tem o sotaque do ABC, né? Tem o de São Bernardo. E daí você tava lá, crescendo e entre duas culturas aí. Como que você começou a fazer música, cara? O que foi te puxando pra esse lado? Que ponto da sua vida aí que aconteceu isso? Cara. Então, cara, a música sempre foi muito importante pra gente em casa. A gente sempre ouviu muita música. E meu irmão e eu, por exemplo, a gente sempre ouviu muitas bandas e muitas coisas, assim, né, que a gente gostava na época. E eu ouvi muita música chilena também, né? Então tinha as bandas tradicionais do Chile que eu gostava de ouvir. E o meu pai sempre gostou de rock, né? E ele veio com essa influência pra gente. Então, escutava Deep Purple, escutava Led Zeppelin e Queen por causa do meu pai, certo? Então, ia ouvindo essas coisas, Beatles, Beatles um pouco menos. Eu sei que tem os Beatlemaníacos aí, não quero ofender ninguém, mas sempre ouvi menos Beatles. Escutei mais Led Zeppelin mesmo, a minha vida inteira, Deep Purple. Inclusive Deep Purple é uma das bandas que, por causa do Ian Pace, que é o batera do Deep Purple, que eu quis tocar bateria, assim. Queria ser que nem o cara, assim. Eu ouvia os discos do cara e falava, mano, eu quero tocar isso. E eu ficava ouvindo isso, enfim, minha mãe tocou violão quando eu era criança, adolescente, minha mãe fazia aula de violão, mas eu nunca tive vontade de pegar o violão na mão, cara. E não sei porquê, nunca me deu vontade de pegar o violão na mão. E eu sempre cantei muito, eu ficava brincando, cantava, eu sabia as letras e ouvia aquelas músicas, gostava pra caramba. E no ensino fundamental 2, na época, que era quinta série, aí eu fiz amizade com alguns moleques na escola que gostavam de ouvir rock também, entendeu? Então, aí eu conheci o Iron Maiden, aí eu conheci diversas outras bandas. Iron Maiden, principalmente, é uma das minhas bandas preferidas. Sou muito fã dos caras, já fui em muitos shows. Até hoje, se tem show, eu tento ir. E comecei a fazer aquele núcleo de roqueiros na escola, sabe? Aquele grupo de roqueiros, de moleque que gosta de rock na escola. Comecei a ouvir muitas bandas com eles. Eu compartilhava esse gosto de ouvir música, de ficar ouvindo música mesmo. E até, inclusive, na escola que eu estudei, tinha o César Martini, que é um dos que eu entrevistei lá no meu podcast. E ele começou na música bem antes do que eu, assim, né? Então, na época, ele já fazia aula e tal. E a gente tava ali naquela brincadeira. E aí eu fui pro ensino médio, cara. Ficava... minto, aliás, no final da antiga oitava série, eu comecei a estudar bateria. Comecei a ter interesse pela bateria, comecei a achar a bateria interessante e comecei a querer fazer aquilo, né? E por sorte, assim, meu pai, ele gostava muito da bateria também. E ele quis ser baterista quando ele tinha minha idade, assim, adolescente lá, tal. Ele queria ter tocado bateria, mas meu pai tinha uma condição financeira muito ruim, né? Acredito que, como a maioria da história dos pais da nossa geração, né? Das pessoas da nossa geração, nossos pais sempre tiveram uma vida muito humilde, sempre foi mais difícil para eles e eles não conseguiriam realizar algumas coisas que queriam, né? Então meu pai acabou, acho que por causa disso, deixando, né? Falar, quer fazer batera? Beleza, vamos lá. E aí encontramos uma escola livre lá no centro de Santo André e comecei a fazer aula de bateria lá, cara. Comecei a aprender bateria. E aí eu lembro que no comecinho do ensino médio, no primeiro ano, meu pai comprou uma bateria pra mim. Me deu lá uma turbo chinesa, que na época o dólar tava barato, assim, então meio que, sabe, comprou lá, dividiu em 20 vezes, não sei quantas vezes. Ele comprou, me deu uma turbo lá. E eu toquei nessa bateria há muitos anos, cara. E durante o ensino médio, eu de novo, me associei com pessoas por causa da música.
E isso eu gosto de falar que, assim, meus amigos, todos os meus melhores amigos, todo mundo com quem eu convivo até hoje, foi por causa da música. A música é importante pra mim por causa disso também. Todo mundo que tá ao meu redor e as pessoas com quem eu me relacionei, eu me relaciono, foi por causa da música. Foi por causa de uma camiseta de banda, sabe? Que tava usando na hora. Foi por causa de um CD que eu vi na mão. Foi por causa do cabelo comprido. Foi por causa de qualquer outra coisa, que você vê alguma. Sabe, você nota alguma característica naquela pessoa, alguma coisa que ela disse e pum. Oh, você curte não sei o quê? Curto. Porra, legal. E pum, já virava uma amizade. Por causa da música, sabe? Então eu acredito que a música me uniu às pessoas. Me uniu e eu fiz o ensino médio inteiro envolto em música. O ensino médio inteiro foi baseado em ouvir música, cara. Eu não me lembro de estar aprendendo nada no ensino médio, assim, do currículo do ensino médio. Não me lembro de em momento nenhum estar aprendendo nada, mas eu me lembro de estar ouvindo discos com os meus amigos, né, CDs, ouvindo fitas cassetes, discutindo sobre bandas e isso, sabe? Pirateando disco. Pirateando disco, obviamente. Tinha começado a onda do CDR na época, então a gente conseguia meter 300 músicas num CD. Uou, mano, era muito louco, cara. Assim, 300 músicas num CD, maluco, da hora. Bota no Discman aí que lê o CDR e já era. A gente vai ouvir música pra sempre. E era isso, cara. E o ensino médio foi rolando isso no ensino médio. Aí eu tive minha primeira banda no ensino médio, com alguns amigos que eram daqui de perto do bairro que eu morava. Fui fazendo isso, cara. Sabe, só que a música não era eu não pensava na música como uma profissão, eu nem sabia o que era. Talvez eu tivesse entrado na música como um profissional bem antes, se eu tivesse sido orientado pra isso, né? E aí que entra o que os músicos fazem também. Depois a gente vai falar disso, né? Então eu só tava tocando, cara. Eu não tinha, por exemplo, o professor que eu tive na época, cara, eu tenho o maior respeito por ele. Ele foi o cara que me ensinou a tocar bateria. Tá ligado? Até hoje eu trombo ele pela cidade, abraço o cara. Sempre que eu vou mencionar as pessoas que tiveram na minha caminhada, eu menciono ele, tá ligado? Porque foi por causa dele que eu conheci outras bandas e por causa dele que eu entendi o que era uma bateria de rock, o que era tocar rock na bateria e tal. Só que eu não tive o respaldo, como se diz, eu não tive o estudo formal da música, né? Com esse professor. Não sei se isso foi ruim ou bom, não sei se isso foi bom ou ruim, não sei. Não vou julgar isso agora. Mas aí, talvez eu tivesse entendido a música como profissão bem antes, tivesse tido uma orientação pra isso, né? E quando eu terminei o ensino médio, eu estava entre estudar biológicas ou ser músico, né? E acabou que eu escolhi por ser músico. Então entende, assim, eu já tinha 18 anos quando eu decidi me profissionalizar. Tem muitos colegas nossos que com 18 anos já eram profissionais, né? Ou já estavam estudando em alto nível para se tornar profissionais, né? Então eu tive essa pequena defasagem aí. E aí foi quando eu decidi, cara, vou estudar música. Eu vou estudar música e quero fazer isso da minha vida. Eu quero entender o que é isso, né? E foi quando eu fui estudar um pouco de batera com o Pipe Juarez, né? Que ele era um dos proprietários do pai da banda, que era uma loja de instrumentos usados. Esse cara foi um batera fenomenal. Ele é um batera fenomenal ainda, né? Na verdade, muito bom. E aí ele me ensinou que era batera de alta performance, sabe? Aí eu entendi o que era estudar bateria mesmo, o que eram os rudimentos, por exemplo, da bateria, como ler uma parte, como interpretar uma música, como ouvir. Aí eu comecei a conhecer bateristas de alta performance, tipo Dennis Chambers, Dave Weckl, Vinny Colaiuta, Virgil Donati, esses caras aí, fritadores, animais, assim. Aí comecei a descobrir que existiam esses caras. Falei, ô louco, eu nunca tinha visto esses caras. Eu só conhecia os bateras das bandas que eu ouvia. E por aí vai. E aí fui construindo isso. E aí eu falei pra ele, eu quero estudar na Fundação das Artes. Aí ele, pô, então legal, vou te ajudar. E aí ele me ajudou com leitura, tudo. Aí a Fundação das Artes tem um teste de bateria que você tem que previamente saber ler algumas coisas, tem que tocar alguns rudimentos, tem que fazer um solo de caixa. E eu, mano, nunca fiz isso na vida. E agora? Eu tô perdido. E aí eu fiquei estudando, cara. Fiquei na cabeça que eu queria fazer aquele bagulho. Eu fiquei fazendo. E fui. E consegui uma vaga na Fundação das Artes. Consegui uma bolsa de estudo, não paguei. E fui me desenvolvendo, cara, nisso daí. Fui fazendo isso. Claro que não vou dizer que foi... não tô aqui pra dizer que foi uma puta história de vida, não. Tipo, desculpa se alguém tá ouvindo pensando que vai ter um puta plot twist, assim. Mas não tem. Simplesmente é a vida comum, como uma vida como qualquer outra. É uma vida. Eu vivi uma vida tentando fazer isso que eu quero fazer e que eu faço ainda hoje e que eu ainda luto pra continuar fazendo.
Sim. Então estudei música e tive altos e baixos, cara. Passamos até, puta, dá pra discutir métodos de educação musical que fizeram com a gente que foi errado e que a gente tenta não repetir agora, que nós somos os professores, né? Passei por muita coisa louca lá, muita coisa feliz, muita coisa triste, e fui estudando música na Fundação das Artes para me profissionalizar. Eu queria tocar aquele instrumento, eu queria ser bom naquilo. E aí, quando eu tinha lá uns 21 anos, eu comecei a trabalhar já, comecei a dar aula, comecei a tocar em algumas coisas. E desde então, não parei mais, cara. Continuei nessa busca pelo que fazer, né, com a música. E aí que entra hoje, né, já velho, já tenho 37. Eu não sou velho, mas assim, se for pensar no Ulisses de 20 anos, passou 17 anos e é bastante tempo pra pensar muita coisa, né? E assim, nesse período em que eu tava lá estudando música, eu nunca parei pra me perguntar por que ninguém falava pra gente como ganhar dinheiro com isso, né? Não é papo de coach nem nada, nem nada disso, porque se for me perguntar o que eu acho disso, eu não vou dizer coisas boas, mas não é um papo, mas assim, como que a gente faz pra viver disso, né? Porque quando você vai estudar qualquer outra coisa na faculdade, você já sabe qual é o mercado daquilo, e da música meio que não te dizem, né? Então eu tava lá estudando, tocando e não sabia exatamente o que eu podia fazer. Nunca na escola de música me disseram, olha, essas são as possibilidades quando você é músico. Os músicos podem trabalhar tocando numa banda, fazendo eventos sociais, pode tocar numa banda que se apresenta em pubs e bares de entretenimento. Você pode ser musicólogo, você pode ser historiador de música, você pode se tornar um educador musical de crianças, você pode se tornar caramba, me foi aqui o nome dos músicos que usam música como terapia. Musicoterapeuta, né? Isso, você pode ser um musicoterapeuta. Isso mesmo, um musicoterapeuta. Você pode ser um educador social, que, mano, é uma pegada muito, muito, muito além da música, sabe? Educador social, cara. Trabalhar, por exemplo, que nem o meu camarada Buia trabalha lá no centro de detenção para menores de idade, lá, na Fundação Casa. Sim. Sabe? Você pode ser um compositor, você pode ser um regente de coro como você é, você pode ser um regente de orquestra, você pode ser você pode trabalhar como copista, mano. Você sabe? Porra! Caramba, bicho, tem uma par de coisa pra fazer. E eu fiquei fixado só naquilo de só tocar batera, dar aula e tocar numa banda. Podia ter feito muitas outras coisas, né? Mas então, a gente acaba fazendo. Eu também sou da ABC, né? E daí eu me sentia, mano, exatamente desse jeito aí. Porque quando a gente tá, mesmo que minimamente afastado dos centros que tem produção cultural, que tem uma proficiência grande de produção cultural e tem um fluxo de produção cultural bacana, mesmo que a gente esteja minimamente afastado desses centros, todo esse mercado ele fica perdido. Parece que é tão difícil de chegar nas pessoas que essas coisas são possibilidades, né? E pra mim foi bem parecido, assim, você tava falando, né? Eu acho que eu fiquei sabendo da Fundação das Artes antes de eu estudar lá, bem por acaso. Porque um professor meu na época, eu já lia um pouco, já tocava, já tava em vias de começar a dar aula até, né? Com 18 anos, assim. E daí um professor meu tinha tentado conseguir uma isenção para mim, para eu tentar vestibular na Unicamp, que na Unicamp já tinha vestibular de música popular, né, na época. E daí eu nem sabia que era uma possibilidade naquele momento, assim, nossa, mas vestibular de música, será que dá pra eu fazer isso aí? Porque, meu, só toco umas coisas aqui de baixo elétrico, o que isso tem a ver? Não sabia bem o que tinha a ver, né? Tocava uns standards de jazz que o professor tinha ensinado, mas não tinha uma ligação, uma conexão com a coisa de fato, né? Tocava outras paradas. E daí não rolou de eu conseguir uma isenção por estudar em escola pública, acabou não rolando lá, não lembro porquê. Não conseguiu, daí não consegui fazer uma inscrição e tal. E um outro colega falou, um amigo meu estuda na Fundação das Artes. Puta, Fundação das Artes, o que é isso? Daí foi tentar descobrir, e o cara me passou o telefone da fundação, fui lá,
descobri onde era, fui lá ver o que tava acontecendo ali e entrei no curso lá também. Mas, mano, é uma parada tão aleatória assim, porque eu queria saber mais de música, eu queria fazer mais música, eu queria trabalhar e tal, eu queria aprender a ler, queria aprender a ser um virtuoso ou qualquer coisa que tinha na minha cabeça na época. Mas não tinha nenhuma orientação, assim, não tinha uma coisa assim, não, se você quer ser professor de música, você vai por esse lado aqui. E justamente por causa dessa coisa. Às vezes, como agora, depois de um tempo, assim, comecei a frequentar muito universidade pública e frequentar certos meios sociais, assim, que o pessoal já tem tudo um pouco mais fácil na mão, você vê que as pessoas nem levam em consideração isso aí, de que tem uma parcela das pessoas que essa coisa do que o músico faz a música dele, mas trabalha com o quê? É porque justamente ninguém sabe mesmo. Não chega nas pessoas que existem possibilidades. E às vezes, mesmo em quem está estudando, eles não conseguem saber exatamente quais as possibilidades. Daí, você já comentou aí, eu acho que eu já comentei no começo também. Justamente você tem esse projeto muito louco que começou agora no ano de 2020, né? Que é você conversar com vários colegas da área para pesquisar e questionar o pessoal do que eles fazem dentro da área da música, né? Daí falou com um monte de gente já lá, né? Fala um pouquinho do podcast, o Ulisses, por favor. Claro, claro. Bom, o podcast ele surgiu, né, como já disse aqui nessa última fala, basicamente por essa angústia, essa necessidade de tentar entender o que a gente faz, né? Começou por acaso, tá? Começou assim, foi em 2019 eu comecei a fazer uns stories, né? O Instagram tinha esse lance dos stories e eu, tipo, tiozaço de tudo, nunca tinha usado. E eu pensei, mano, quer saber? Eu tinha ido fazer um trabalho num casamento, fui tocar em um casamento longe pra caramba, não tão longe do ABC, mas, cara, uns 25 quilômetros daqui, ali na Aricanduva, um lugar estranho, ermo. Aí eu cheguei cedíssimo, porque o batera sempre chega cedo. E Sai montei tarde. minhas coisas lá. Nossa, chega cedo e sai tarde. Montei meus bagulho lá e tirei umas fotos da bateria montada, porque achei que ficou bonito. Fui pro carro, porque faltava muito tempo ainda pra começar o evento. E eu pensei, cara, as pessoas nunca param pra pensar o que eu faço, né? Elas sempre nunca entendem. E aí, cara, foi meio, não sei, do nada veio na minha cabeça o que os músicos fazem. E aí eu comecei a criar uns stories assim. Você sabe o que os músicos fazem? Você imagina o que a gente faz? E aí eu gravei, tá até, inclusive, quem entrar no meu Instagram aí, vocês podem entrar lá naqueles destaques que tá lá, esses primeiros stories aí que eu fiz. E aí eu comecei a falar sobre aquilo que eu estava fazendo naquele momento. E comecei a explicar o que era aquilo que eu fazia, por que aquilo era importante para aquelas pessoas que tinham me contratado. Sabe, eu comecei a falar sobre vários aspectos, né? Pô, você vai tocar num casamento, cara, pensa que é um momento importante daquela pessoa. Sabe, não tem um replay, você tem que ser responsável, você tem que fazer esse negócio aqui, vapt-vupt, você tem que saber a música, você tem que ser esperto na hora, enfim, você é uma pessoa que pode arruinar o dia dessa pessoa aqui que tá te contratando, ou você pode fazer ela a pessoa mais feliz do mundo. Enfim, você é importante para isso. Aí fui falando tudo. E aí, desse dia em diante, eu comecei a mostrar minhas aulas, comecei a mostrar os ensaios do bloco de carnaval que a gente estava fazendo, comecei a mostrar eu aqui estudando em casa, comecei a falar do que a gente fazia, comecei a mostrar, meio que documentar o que eu estava fazendo. E eventos que eu ia com os meus amigos, eu perguntava, e aí, William, o que os músicos fazem? Aí você soltava lá o que viesse na tua cabeça na hora, sabe? E tudo isso em stories, né? E foi passando o tempo e alguns amigos meus, né, eles ouvem muito podcast, consumiam muito essa mídia podcast, e eu não sabia direito o que era um podcast, eu nem ouvia, cara. E para ser sincero com vocês, eu tinha escutado acho que um ou outro um tempo atrás, mas não foi pra frente, porque eu não tinha esse hábito, né, de ouvir um podcast. E um camarada falou, cara, você devia fazer um podcast. Cara. Você vai se dar bem com essa mídia, você fala bem, você tá com esse lance aí de falar do que os músicos fazem. Você tem que fazer um podcast de música, não sei o quê. E aí, em 2020, no final de 2019 ali pra 2020, o Pedro Zaluba, que é um dos integrantes, né, o fundador do Blues de Dois também, né?
Ele falou pra mim que eles estavam montando um podcast de um outro amigo nosso lá. E que eles iam fazer esse trabalho no Labituca lá, que é o estúdio deles. E aí eu falei, cara, eu tô com um pensamento aqui de fazer um podcast também. Eu não sei bem o que é direito isso ainda, mas eu tô querendo fazer um podcast, que a hora que ele se chama que os músicos fazem é pra gente falar sobre a carreira do músico, né? Sobre tudo isso aí que eu já falei, né? Como que a gente veio parar onde a gente tá. Ele, pô, gostei dessa ideia, hein? Legal, vamos começar. E aí, gente, comecei a gravar o bagulho sem saber o que era um podcast, na real. E sem ter ouvido quase nenhum, né? Na real, não tinha ouvido, né? Não tinha ouvido podcasts. Eu comecei a ouvir podcasts depois que eu comecei a gravar meu podcast. Então, não tinha muita referência do que eu tava fazendo. Né? Então o Pedro fez uma trilha pra mim bonitinha lá, cara, que eu gostei muito. E aí o podcast começa comigo falando lá, olá, gente, não sei o que, eu sou o Ulisses, sou músico, educador, perguntador, pesquisador. Eu tô trazendo aqui hoje um brother pra falar como é que é ensinar música dentro da Fundação Casa. Tô trazendo um amigo aqui que é musicoterapeuta e ele vai explicar pra gente o que é isso daí. Eu tô com aqui o meu outro amigo que ele trabalha na Sala São Paulo e ele é editor de partituras da USESP. Sabe? Aí comecei a deschavar esse negócio aí. E aí comecei a sentir que eu precisava entender o que era que eu estava fazendo também. E que eu precisava entender melhor ainda essa questão das perguntas que eu fazia e como que eu poderia fazer um trabalho que fosse informativo e que não fosse chato, né, cara? É uma conversa lá, o podcast, que nem nós estamos fazendo aqui, estamos trocando uma ideia, tipo o MesaCast, né, que é o formato que a gente tá fazendo aqui. E sempre eu tentando fazer com que a pessoa, extrair da pessoa informações importantes a respeito daquilo que ela faz, como que ela chegou onde ela chegou, por que ela faz o que ela tá fazendo e por que ela começou a estudar música e tudo mais, né? E é um projeto que eu gostei muito de fazer, mas também vou dizer pra vocês que não é fácil fazer. Enche o saco enche o saco no sentido de que, mano, você tem que estar pesquisando toda hora e perguntando pras pessoas se elas podem, não podem, você tem que criar os roteiros e tudo, e o meu podcast foi bem simples até, cara, não tem muita, como posso dizer, não tem muita elaboração envolvida ali, não tem muito planejamento envolvido, mas demanda tempo, né, e esforço e tudo mais, e tentar tirar o melhor das pessoas, né, fazer as pessoas conversarem com você sobre aquele negócio e eu acredito que até agora eu consegui entregar boas entrevistas com as pessoas contando a vida delas e contando como que elas desenvolveram aquela habilidade que elas estão usando, né? Sim. Bom, você participou, né, de um dos episódios, foi um episódio muito legal ali, que a gente falou sobre, né, sobre a sua função como regente ali, né? O que você faz, mano? Como é que você chegou nisso? E a gente discutiu sobre várias coisas interessantes sobre aquilo. E aí o legal é trazer curiosidades, né? Mas, principalmente, eu quero que esse projeto seja uma coisa informativa, sabe? Então, por isso que eu tô trabalhando para que no ano que vai entrar aí, 2021, o projeto seja mais jornalístico, que não vai perder essa pegada, né, que a gente tem de conversa e tudo, mas eu quero deixar um negócio mais informativo possível, para que sirva para ajudar as pessoas. Porque eu percebo que muita gente numa tenridade como músico tem esse problema aí de não saber o que fazer com a música, porque tem existe uma defasagem ali dentro do meio musical entre os profissionais da música, que não vou nem dizer que é de propósito, talvez só ninguém tenha percebido isso ainda, ou talvez as coisas fluem de uma forma tão natural que o pessoal acha que não precisa ser dito, né? Que é explicar pra todo mundo que é mais novo como é que você vai fazer pra viver a sua vida com isso. E não só incluindo qual é a função que a gente vai exercer na sociedade como músico, mas também seria interessante a gente saber como lidar com as nossas finanças, né, e tudo mais. É uma coisa que eu não sei, cara, eu sou péssimo nisso. Preciso aprender isso. E eu gostaria de muito que nesse ano novo que o podcast vai entrar, eu consiga trazer esse tipo de informação para os outros e para mim também, né? Para ajudar todo mundo e para me ajudar também, né? Eu falei no começo isso, cara. que você era um perguntador profissional justamente porque o seu podcast tem essa característica de ir extraindo realmente a conversa natural da pessoa simplesmente
da trajetória e tal, e a partir dessa trajetória, é lógico que as pessoas têm muito a contribuir só de contar as trajetórias, né? E você faz muito bem esse papel de perguntador e para trazer da pessoa coisas que às vezes ela acha que é óbvio, e não é tão óbvio assim, né? Tipo, um cantor às vezes abre a boca e canta, ele esqueceu que 15 anos atrás, 20 anos atrás, ele teve um caminho até que ele caísse na frente de um professor que ensinou ele a abrir a boca e cantar, né? E às vezes a pessoa fica meio turva com isso. E quando você vai... É legal, assim, o tom das conversas, que às vezes tem gente que no meio da conversa vai pegando o ritmo, assim, e vai entendendo que ela pode se soltar e falar e tal. E daí ficam papos muito proveitosos, né? Informativos também. Sim, sim. E com bastante Sim, pessoalidade. teve conversas muito profundas, inclusive. Uhum. Exatamente. E profundidades, assim, né? Algumas pessoas realmente ali expuseram uma sensibilidade muito grande, assim, muito bonita de ser ouvida e inspiradora, né? E eu me inspiro nesses camaradas, cara. Me inspiro em você, me inspiro em todo mundo que falou. Todo mundo que falou no meu podcast me trouxe alguma coisa positiva e que me fazia continuar fazendo aquilo, né? Porque também, cara, várias vezes eu pensei, não vou fazer mais isso. Claro. mas eu continuei fazendo. Eu continuei fazendo. Sim. Porque você continua fazendo, porque você recebe um feedback positivo de um, de outro. Que nem, cara, a gente se conheceu, né, indo tocar num evento uma vez, e eu nem lembrava de ti, cara. Eu lembro que você falou que você tinha tocado comigo, né? Aham. Então, isso aí foi engraçadíssimo, porque eu fui meio que lembrar, depois um dia que eu tava mexendo em panfletinho de programa de concerto, e no meio tinha um lá, esse evento aqui, com quem que eu toquei, né? Daí tava, caraca, eu toquei com o Ulisses nesse evento, eu acho, mano. Porque você tocava com a Marina Fokker, né? Eu falei, mano, eu acho que eu toquei com ele, só que fazia muitos anos, mano. Fazia muitos anos. E daí a gente tinha tocado junto com coisa de música autoral, fazia um puta tempo, eu nem lembrava, assim, direito. Daí meio que foi resgatando, assim. Isso. Mas é que, tipo, o ABC Pequeno Planeta aqui, né? E daí depois a gente foi cara. Então... conhecer de novo, né? Nos conhecemos de novo, né? E assim, cara, e foi uma coisa muito legal, porque você me mandou uma mensagem, eu lembro. Eu nem lembro, a gente tava se seguindo já no Instagram, não sei porquê, mas... Não sei provavelmente que a gente seguia, eu acho que é justamente por causa dessa época, provavelmente deve ter Facebook sugerido, vai tendo amigos em comum e tal, e daí se adiciona, sei lá, tanto que a gente já se tinha, né? Daí quando eu descobri o podcast, eu mandei mensagem lá, né? Isso, cara, cara, e é isso que eu queria dizer, que a mensagem que você mandou foi muito da hora, porque a gente fica o tempo inteiro pensando que talvez, o que eu tô fazendo não é tão legal, as pessoas nem estão ouvindo, sei lá, será que isso aqui tá sendo relevante pra alguém? Aí, pam, você mandou uma mensagem lá pra mim falando, cara, gostei muito do seu podcast, você falou uma parada do tipo, dá pra saber que você sabe o que você tá falando, porque você é músico, é legal ouvir você que é músico de verdade, porque tem muito podcast de música que só fala groselha, porque fica muito no achismo, né? E você falou uma parada do tipo, foi legal porque, tipo, na hora que você começou a falar, eu já sabia que você era músico, porque você falou dos perrengues, você falou das coisas que acontecem, ou seja, você passou por isso, então você tem conhecimento de causa do que você tá falando, e fica interessante ouvir, pra gente que é música é bom ouvir, aí, puta, mano, isso me deu um gás, falei, cara, então eu vou continuar, né? Se o William tá ouvindo, ele tá gostando, e ele é músico, tá ligado? O cara, então eu tô atingindo alguém, vamos lá. E aí eu recebi outros feedbacks depois, entendeu? De outras pessoas falando, cara, que legal isso aí, continua com isso, não sei o que, tá interessante. E é por isso que eu comecei a querer... Tempo, né? Leva um tempinho, assim, porque não é... As coisas, o jeito que os agregadores sugerem são complicados, então leva um tempo pra descobrir mesmo. Mas eu descobri no começo...
porque eu fico pesquisando, né? Eu sou rato de podcast, eu gosto muito, né? E daí eu fico pesquisando. E daí só acontecia isso que você tava falando, né? De cair pra eu ouvir podcast de música que, na verdade, é gente falando de discografia, assim. Não é uma galera que faz música e tal. E mesmo, Então é da hora, mas, pô, é diferente quando você tá falando de música do ponto de vista de um músico, né? Mesmo quando você tá falando de um disco, quando é um músico falando de um disco, é outra história, né, mano? É outro tipo de conteúdo. Não é que é mais profundo, nem, não é essa questão, mas ele te leva pra um outro viés, né? Sim, sim. E assim, não querendo desmerecer os outros podcasts, né? Mas é que teve vezes, por exemplo, que eu busquei lá fui na ferramenta de busca de podcast lá, digitei música, assim, pra ver, né? Hashtag música, alguma coisa assim pra achar algum podcast de música. E eu escutava podcast assim que, pô, 15 minutos de podcast e as pessoas davam opiniões do tipo, eu acho que é por isso, eu acho que é o quê? Porque teve esse disco e aí eu acho que o cara... Pô, mas você acha tudo? Tá baseado em que isso, mano? Aí eu ficava pensando, isso não tá certo, né? A gente tem que chamar pessoas com conhecimento de causa do negócio ou que falam de alguma coisa e que tem uma base para falar daquilo, né? Que é o caso do seu podcast aqui, o Contraponto Profano, traz pessoas com trabalhos acadêmicos para poder explicar determinados assuntos. Então são coisas que têm base para ser faladas, né? Quando eu entrei na faculdade, eu fiz bacharelado em batera e fiz licenciatura em música. E na faculdade era importante isso. Qualquer coisa que você vai falar, cara, você tem que saber da onde você tá tirando isso, né? Não pode tirar da bunda, como dizem, né? Não pode chegar falando. Ou você tem que ter propriedade para falar aquilo, porque é uma experiência que você está passando e que você tem algum conhecimento empírico daquilo, né? Que você tá ali vendo acontecer o fato e aí você documenta ou você fala num podcast para as pessoas, olha, eu tive uma experiência que foi assim, assim, assado, mas mesmo aquela experiência que você teve foi baseada em exercícios e pensamentos, enfim, de outros educadores. Então você tem uma base para estar ali fazendo aquilo, né, cara? E isso é o mais importante de ser feito quando a gente é professor e a gente tá falando das coisas assim, né? Não tô dizendo quando você é um artista popular e você tá lá tocando a tua rabeca lá no Recôncavo Baiano, não, por favor. Isso já é outra coisa, entendeu? Eu acho importante, assim, tem bastante discussão sobre o que é pesquisa, o que não é pesquisa e tal, na área da música, né? O que você estava falando você tá tirando isso de uma fonte, a sua fonte é uma vivência, por exemplo, tem uma discussão que é muito popular, assim, de compositor, composição não é pesquisa, né? Um argumento, assim, de que apesar do cara tá lá sempre, no dia a dia, pesquisando sonoridades, e ele tá sempre procurando uma sonoridade para uma peça, o produto final é a peça, né? Não é um paper e tal. Por mais que ele escreva um paper sobre a peça, no fundo não é bem o tipo de pesquisa acadêmica, mas você tem vários tipos de formas de pesquisar que tem valor, né? Assim, que é justamente o caso da composição musical, por exemplo. Que o Beethoven sentou a bunda dele lá no piano e escreveu as musiquinhas de piano dele lá. As coisinhas do Beethoven de piano. Então é um tipo de pesquisa também, mas não é exatamente a pesquisa acadêmica. E daí tem esse tipo de pesquisa que, na minha opinião, você tem feito assim, que é bem para esse lado de entrevista por um viés de pessoalidade tão legal, porque justamente como você é um cara que faz muitas coisas e tem vários backgrounds aí, você tava falando que tocou em casamento, toca blues na noite, tocou música autoral, dá aula, fez bacharelado em bateria, fez fundação não sei o que. Você tem um background bloco de carnaval. Bloco de carnaval, que eu quero falar um pouco disso daqui a pouquinho. Então você tem um background muito extenso, então você consegue dialogar de forma extensa com as pessoas também, porque você consegue puxar referências, né? Que é uma coisa que um jornalista não consegue fazer, porque
apesar do treinamento dele, de um jornalista, que um jornalista tem para fazer as entrevistas e tal, como o cara não tem esse background, essa vivência de trabalhar no mercado que a gente tem, ele não consegue atingir, por exemplo, você fez uma entrevista ótima com a cantora da OZESP, que vai me fugir o nome agora. Érica Muniz. Érica. Canta para um caralho, a Érica. Já vi solo dela com a OZESP, ela solando peças lá. Monstrona. Mano, canta um absurdo. Eu não conhecia, eu não sabia. Eu nem sabia que ela era do Rio de Janeiro, a Érica, por exemplo, né? Eu já vi ela cantar várias vezes. Daí, naquela entrevista, eu ouvindo assim, é muito interessante. As perguntas que você consegue, as respostas dela, que não são tão óbvias assim. Algumas coisas ali eu tirei de bastante interessantes, assim. Uhum. E que provavelmente um jornalista não conseguiria extrair isso, porque ele não tem as perguntas que a gente teve, essas perguntas da adolescência, de como é que essas pessoas fazem essas coisas assim, desse jeito? De onde que elas descobriram esse caminho aqui? Porque o meu foi diferente. Porque a gente foi cutucando até achar uma passagem, assim, né? Até achar um túnel, assim. Sim, exatamente. Exatamente isso, cara. Eu gosto de perguntar para as pessoas coisas que eu me perguntava quando era moleque, talvez tivesse medo de perguntar na hora que eu tava lá, porque poderia parecer besta. Entende? Até eu descobrir que nenhuma pergunta é besta, até eu compreender que nenhuma pergunta é inválida, que todas as perguntas valem a pena, demorou. E no podcast eu exercito isso. Eu vou perguntando coisas. Você pode ver que às vezes eu faço perguntas que são, parece até infantis, assim, né? Mas que pra algumas pessoas fazem uma tremenda diferença, porque a pessoa não sabe o que a gente faz, mano. Tem gente que até hoje pergunta o que eu faço e eu falo, eu sou músico. E aí a pessoa pensa que eu só toco numa banda. Que se você quer ser músico, você vai tocar numa banda. Tá ligado? E que, obviamente, é uma das possibilidades. Tem gente que toca numa banda e vive de tocar numa banda. No Jô Soares? Não entendi? Já foi tocar no Jô Soares? Tipo... já foi tocar no Jô Soares, né? Ou se você é cantor, você vai no The Voice, né? Coisas assim. Então eu tento fazer com que as perguntas sejam... Às vezes eu me perco lá, né, cara? Eu tento tomar o cuidado de tentar ser didático pra todo mundo, pra não ficar falando musiquês, né? Pra todo mundo poder me compreender lá e compreender o convidado. Mas às vezes eu ainda me perco, às vezes eu ainda entro nos papos meio pesado, assim. E talvez fique um pouco chato pra quem não sabe do que a gente tá falando. Mas principalmente o meu público-alvo são as pessoas novas, né? São as pessoas que estão no primeiro ano de faculdade, que estão entrando no conservatório na adolescência, que estão naquela escola livre e que pensa, como é que seria se eu vivesse disso, né? E tentar ajudar as pessoas nisso daí. E outra, também ouvi falar quem já passou na prova que eu tô pleitando daqui 4 anos. Cara. Ouvi essa pessoa falar como que ela estudou, o que ela fez, qual que foi o caminho dessa pessoa. Exatamente. Essa pessoa passou em tal concurso. Como é que faz isso? Nossa, tem esse concurso pra eu fazer? Então, vai levantando várias coisas. Essa, inclusive, é uma das pautas pro ano que vem, né? Pro ano de 2021. Essa é uma das pautas, conversar com músicos que trabalham em instituições onde teve um concurso para passar. Ou conversar com músicos pós-graduados, como você, sabe? Que tá indo pro doutorado aí, que já fez um mestrado. Então, conversar sobre pós-graduações, conversar sobre, enfim, N coisas, mano. Dá pra fazer coisa pra caramba. É infinito, assim. Dá pra fazer coisa pra caramba. É fácil? Não é. A gente tem que ser sincero também. Eu acho que uma das coisas legais lá no que os músicos fazem é que eu não fico... É lógico, cara. Quem me conhece bem sabe que eu sou um cara meio apocalíptico com a respeito do mundo e tal, da humanidade. Mas quando a gente tenta ajudar os outros, a gente tem que tentar passar a melhor mensagem possível, mas a gente tem que ser realista também, né? Não posso vender pra todo mundo que, mano, ser músico, segue teu sonho, cara, é lindo pra caramba, bicho, a gente é mó feliz, ó. Não, cara, a gente é como qualquer outra pessoa, como qualquer outro trabalho, a gente passa por dificuldade, a gente fica se perguntando se a gente tá fazendo isso, se a gente devia estar fazendo isso mesmo, a gente fica se perguntando se não é hora de desistir,
mas a gente não desiste nunca, tá ligado? Porque a gente é brasileiro, aí a gente vai. No caso, eu nasci em outro país, mas eu sou brasileiro de criação. E assim vai, que nem eu entrevistei o César Batistão, cara, que é um maluco que. Puta, bicho. Esse maluco aí eu queria guardar ele aqui comigo, porque ele é um alto astral do caralho, assim. Ele é um maluco de incrível potência animadora, assim. César, tá ligado? Ele tá sempre na vibe, mano. E ele é um exemplo que eu trouxe pro meu podcast pra falar de músicos que não eram músicos desde o começo da vida, que tinham outra profissão e migraram pra profissão da música, certo? Uhum. E foi legal a gente ali, porque aí eu fiz uma... Cara, eu lembro que eu explanei uma parada ali que é tabu, mano. Eu falei pra ele, Cezão, mas vamos lá, cara, vamos ser sinceros com as pessoas que estão ouvindo a gente. Você ganhava um salário da hora lá no seu trampo, não ganhava? Ganhava. E aí quando você virou música, aconteceu? Puta, bicho, aí virei mendigo. As pessoas têm que ouvir isso. Tem que saber, você tem que saber disso, cara. Que você vai ter uma diferença econômica, que você vai ter isso, aquilo, outro, mas que dá pra gente ganhar bem sendo músico também, cara. É que nem qualquer outra profissão, mano. Tem gente que é engenheiro e ganha mal, tem gente que é engenheiro e ganha bem. Tem, sei lá, se tem médico que ganha mal, hein? Aí eu não sei. Mas... Tem muito engenheiro no Uber também. Cara, enfim, é uma profissão como qualquer outra. E a única coisa que eu posso dizer a respeito da música é que dificilmente a gente vai ter um trabalho na música. Dificilmente a gente vai ter um emprego na música. Vamos pensar assim. O que é um emprego? É aquele lugar estável onde você tem uma carteira assinada e você tem todos os benefícios da Previdência, e você tem 13º e blá blá blá, férias remuneradas, né? Dificilmente a gente vai ter um emprego, mas a gente consegue muito trabalho. Isso é uma coisa que eu discuti também com o Nelton S., que é o batera da Jazz Sinfônica Brasil. Né? A gente conversou sobre isso também. É uma outra verdade também que tem que ser dita para as pessoas. Falar, brother, quantas orquestras tem no mundo aqui? No mundo não tem um mundo. Vamos pensar em quantas orquestras tem aqui no ABC. 3, certo. Quantas big bands? Nenhuma, então já era. Você não vai ser batera de uma big band aqui. Sabe? Quantas big bands tem em São Paulo lá? Tem a Jazz Sinfônica Brasil, da hora. Quantos bateras tem? Ah, na Jazz Sinfônica Brasil tem vaga pra um batera. Certo, é você? Não, então já era, irmão. Sim. Já era, irmão, porque o batera é o Nelton e ele não vai sair, né? Uhum. E a gente conversou francamente sobre isso também. Cara, é um negócio que você tem que... Né? São coisas que... E ainda tem agências, tem partidos políticos tentando desmontar essas coisas que existem. E os caras estão tem gente se articulando para tentar desmontar o máximo possível. Então é um inferno nesse sentido também. Mesmo quem tá estável fica com a corda no pescoço quase que o tempo todo, né? Porque pode vir um governador aí e causar, entendeu? Exatamente. É complicado, cara. Porque essa prática musical, né? A gente entende que essa prática musical, esse tipo de cultura, não sei se posso dizer tipo de cultura, não. Tá? Desculpa aí, gente, se eu estiver falando bobagem, mas essa prática musical, big band, orquestra, orquestra de sopros, balé de não sei o que, esse tipo de coisa precisa de mecenato, né, cara? Você tem que ter alguém, o Estado apoia essas, né? A gente precisa do Estado apoiando essas artes para elas existirem, né, cara? E essa é a nossa grande dificuldade, né? Se a gente for ficar falando agora de governador desgraçado que quer acabar com tudo isso aí, minha cabeça vai encher de ferida de novo, mano. Eu entro num estresse desgraçado, né? Porque a gente sabe, né, que o Estado, de alguma forma, tem que, né, apoiar essas formas de arte para que elas continuem existindo, né? E aí tem aquelas associações público-privadas e tudo mais, né? Cara, você manja mais disso do que eu, né? Eu posso estar falando um monte de groselha aqui, mas elementarmente é isso. Beleza? O que eu acho cabuloso, assim, na maioria dos casos, é você tem muitos programas sociais que são super importantes, mas às vezes, você só consegue projetar verba diante de um argumento que seja o de fazer música, ou de levar a música de um ponto de vista muito básico. Então, por exemplo, você consegue às vezes montar um coro comunitário, você consegue, mas daí às vezes você não consegue montar um coro profissional na cidade. E, tipo, qual que é o argumento para que isso não aconteça? É que você não vai reverter em nada para a população, que o coro amador, o comunitário, ele vai reverter em educação para a população, por exemplo, e como se fazer um repertório profissional para a cidade fosse irrelevante. Então essa verba, ela é cortada.
E daí você fica com pouquíssimos programas de nível profissional, com a galera, por exemplo, essa orquestra e tal. E algumas orquestras que tem, você tem poucos programas sendo financiados nesse sentido. E às vezes, esses programas estão todos em risco, porque é sempre esse argumento de que é inútil para a cidade, de que, por exemplo, essa é uma música elitista. Isso é um argumento muito bom quando tem uma conveniência muito boa, né? Que, isso é uma música da elite. Mas você não dá possibilidade nem da elite, você não dá possibilidade de ninguém fazer música, e tem uma música que é da elite e ninguém vai ter acesso mais a isso. São uns argumentos estranhos pra caramba, né? Mas enfim, vamos seguir aqui porque já tá me dando nervoso. Não vamos falar disso, vai. Deixa isso pra lá. Deixa pra outro podcast. É um assunto super cabuloso. Podia trazer uma galera que articula esse tipo de iniciativa pra falar e tal. É complicado também de conversar, porque às vezes a pessoa também tem dificuldade de falar politicamente, porque pode ser que alguém ouça, enfim, tem dificuldade de se posicionar, enfim, é complicado. Acontece, cara. Acontece. E daí, me fala como que você se meteu com bateria de escola de samba e com todo esse esquema de bateria de carnaval, né? Eu fico muito puto depois que eu cresci e depois que eu fui pra faculdade, eu ficava bastante puto que eu não aprendi percussão brasileira na escola, que era uma parada que daria pra ter sido ensinado. Eu ficava, caraca, eu vivi a minha vida e não me ensinaram isso aqui, cara. Isso aqui era uma coisa que dava pra ter feito, dava pra ter me ensinado. Eu teria dado um adianto fodido no meu engajamento cultural, no meu engajamento com a educação musical, com tudo. Teria me ajudado a ter aberto essa porta. Não consigo entender, por exemplo, porque que é uma percussão que não foi apresentada, né? Pra mim, por exemplo. E não é apresentada pra muita gente. E daí, como que você caiu nisso? Como que foi isso? Conta aí. Você diz que você não foi apresentado a isso na graduação ou no conservatório, né? Não. Antes. Na escola mesmo, regular, na escola regular. Ah, tá. Comunidade, pô. Puta, é uma coisa que é uma propriedade cultural do nosso país, esse tipo de expressão musical, e meio que é negado. Cara, é muito difícil entender os argumentos pelo qual isso é negado, assim. Tem vários, né? Não sei se é relevante entrar. Tem várias coisas assim. Tipo, lógico que você é marginalizado, uma coisa marginalizada e tal, mas vários países aqui da América Latina, inclusive, começam a educação musical através da percussão local, né? E aqui, mano, tem toda a possibilidade. Puta, a gente tem várias escolas de samba que poderiam até articular. Porra, até parece que não tem mestres dentro das escolas de samba dispostos a ensinar se fosse pago, por exemplo. Mano, é completamente possível de articular e eu acho meio um desaforo, assim, que a gente nem pensa nessa possibilidade, né? Nunca não passa pra gente que isso é uma possibilidade, né? E daí, enfim, daí acaba que cresci, fui pra outras áreas, não teve engajamento da minha parte com isso e tal, deveria ter tido, um dia eu vou sanar isso, vou pra barracão de escola de samba aprender as paradas. Como é que pra você foi? Como é que você começou a lidar com percussão? Como é que você começou a lidar com bloco? Ó, cara, primeiro, deixa eu falar uma parada sobre isso que você comentou aí. A gente não descobre essas práticas e não entra nessas práticas exatamente pelo que você disse. Não foi apresentado pra gente em um momento específico da nossa vida ali, quando a gente era criança, ou quando a gente tava na escola regular. Não foi apresentado pra gente e também vem carregado de um forte preconceito e racismo, inclusive, em cima dessa prática, né? E
a gente, quando era moleque, viveu uma realidade diferente da que a gente está agora e uma consciência diferente da que a gente tem agora. E os educadores da nossa época também deviam estar pensando de outra forma. Então, me parece que mais do que adequado que nós sejamos a mudança a partir de agora, né? Para tentar mostrar isso para a molecada. Eu faço isso nas minhas aulas de música com as crianças. Tento mostrar para eles, inclusive no conteúdo deles da escola, lá eles têm uma apostila que a gente tem que seguir aquele conteúdo. No conteúdo tem bastante coisa sobre música originária dos países e tal. Então eu peso nisso, já pesava nisso antes e achei interessante que tem esse conteúdo lá para eles, né? Para eles entenderem isso. Aqui, por exemplo, na esquina da minha casa, eu moro num bairro em Santo André, que na esquina de casa tem uma escola de samba que é a Lírios de Ouro. E eu moro aqui desde 2013. Por que eu nunca fui lá? Uhum. Tá ligado? Por que eu nunca fui lá? Eu fico me perguntando, por que eu nunca fui lá? Em algumas épocas eu me questionei de ir lá, assim. Falei, mano, eu quero ir lá, eu vou lá, mas não tinha tempo. Não tinha horário. Alguma coisa me impedia de ir, sabe? Nunca fui lá. Quando eu fui lá, já tinha rolado aquela proibição do carnaval aqui por causa de orçamento que aconteceu. Meu, eu não sei porque aconteceu isso aqui na região do ABC, mas não tem carnaval desde 2000 e... Quando foi a última eleição pro prefeito? Elegemos o prefeito agora esse ano, né? Vamos pra 2020, 2016, né? Uhum. Não, vamos pra 2021. 2017, desde 2017, 16, 17 não tem carnaval. Tá cancelado, não tem escola de samba. Então, quando eu comecei a querer me interessar de ir na escola de samba, já não tá tendo mais. Então não tem ritmista lá, cara. A galera não tá fazendo funcionar a escola de samba, não tem mais batuque. Tanto que muita escola de samba tá se virando, alugando o salão pra festa. E isso é... Ó, o que a gente tava falando antes, que a gente prometeu que eu não ia conversar mais. Isso faz parte de uma política perversa de apagamento, de destruição de uma cultura, cara. Com N argumentos esdrúxulos que vão desde moralismo barato e safado até demagogias escrotas e simplesmente políticas de devastação da cultura popular. Enfim, deixa eu falar então. vamos falar de como eu entrei nessa parada aí. Eu toquei bateria praticamente a minha vida toda, né? Eu comecei a tocar com 14 anos e sempre toquei rock and roll. Minha vida foi o rock and roll. Como diz aquela música do Made in Brasil, a minha vida é rock and roll. E sempre toquei rock, é metal, e é LED, de Purple, e Iron Maiden, e Pearl Jam, e Alice in Chains, e é isso aí. E aí, quando eu entrei na Fundação das Artes, eu comecei a... Por que eu fui pra lá? Porque eu queria entender o que era a música, mano. Entender música. Eu queria saber, expandir, tá ligado? E aí, eu comecei a ser apresentado lá, embora o currículo da Fundação das Artes seja extremamente europeu, né? A gente vai aprender história da arte lá, não é a história da música, não é a história da música, mano. A gente tá tendo aula de história da música da Europa. História da música ocidental europeia. De pedaços bem específicos do território da Europa, inclusive, né? Isso, de grupos de pessoas bem, assim, tá ligado? Bem específicos ali, e você sabe melhor do que eu falar sobre isso. Então, não vou me empurrar groselha aqui. Enfim, e aí só que como eu fui fazer bateria é um instrumento dito popular, né? Então a gente estuda o quê? Música brazuca na batera, estuda jazz, estuda funk. E aí eu comecei a querer entender o que eram os ritmos brasileiros. E aí, com o tempo que foi passando, eu fui compreendendo que eu tinha que saber o que eram os instrumentos de percussão para poder entender melhor como era tocar música brasileira na bateria. Não sou uma sumidade da música brasileira, galera. Não, sabe? Ainda é uma coisa que para mim sempre foi uma busca. Eu tô sempre tentando buscar fazer isso. Então, bom, aí a bateria não é um instrumento brasileiro, a bateria é um instrumento americano, estadunidense, que começou a ser desenvolvido lá pro final do século XIX e se tornou o que ela é hoje. Então ela não é um instrumento do Brasil. Não se fazia samba na batera, nem baião, nem machixe. Então a gente adaptou os instrumentos de percussão desses, né, do samba, por exemplo, para a batera, para o instrumento bateria, esse instrumento estadunidense aqui que vocês conhecem. E aí eu comecei a entender que eu precisava tocar um pouco de pandeiro, entender como funcionava o tamborim, o que fazia o surdo de primeira, o que fazia o surdo de segunda, o que era o ripenique, enfim, chocalho. E aí eu comecei a ver aquela escola de samba rolando e beleza, foi passando o tempo, comecei a tentar me afeiçoar a alguns instrumentos, eu toco um pouquinho, né? Não sou nenhum especialista nos bagulhos aí, mas vou me virando.
E aí surgiu em 2016 o convite de um amigo meu que fez ensino médio comigo, que também é baterista, mas ele inclusive aparece no meu podcast lá, o Pedro Falcão, se eu não me engano, episódio número 3 ou 4. E aí, e como ele é batera também, ele também cresceu no meio da arte, ele também teve essa... E como ele estava lá morando em São Paulo, no centro, ele estava tendo um movimento de blocos de carnaval, galera, em São Paulo, lá por volta de 2013, 14, 15, se não me engano, né? 2013, acho que sim. Por volta de 2013 já começou a ter movimentação de blocos de carnaval em São Paulo, coisa que não tinha antes. Todo mundo saía de São Paulo para ir curtir o carnaval, certo? Você não ficava aqui porque não tinha nada em São Paulo. Você ia embora. Eu vou pra praia, eu vou pro Rio. O máximo que tinha era o sambódromo, onde as escolas de samba desfilavam. E aí você tinha as diferentes séries lá da escola de samba, né? Das escolas de samba. Então, blocos era... Não tinha um carnaval de rua em São Paulo. Isso começou a florar em São Paulo. Começou a borbulhar. Começou a fervilhar blocos de carnaval em São Paulo. E esse meu brother Pedro tinha ido para alguns blocos em 2016. E ele achou que ele poderia também, cara. Dá pra gente fazer isso, tá ligado? Vamos fazer isso. Vou chamar uns brothers que são músicos. Aí em 2016 ele me mandou o convite. Vamos fazer um bloco, cara. Essa ideia é essa, aquela outra, não sei o quê. Vai chamar Arregos Fritos, porque é em homenagem à rua Arrego Freitas, que fica ali com a Major Sertório, que desemboca no Aroche, né? Então seríamos os Regos Fritos. E aí, cara, em 2017 eu tava no Chile, e aí eu voltei e mandei uma mensagem pra ele em janeiro, assim, e aí, mano, vai rolar ou não vai rolar o bloco? A gente falou que falou, mas não organizou nada. Ele, mano, vamos aí então, vamos aí, já que você tá afim, vamos aí. E aí, cara, a gente foi pra rua em 2017, esse foi o primeiro ano do Bloco dos Regos Fritos. Não teve planejamento nenhum, simplesmente ele falou, mano, aparece na rua tal hora, tal dia, beleza, eu fui. Cheguei lá, tinha mais 5 malucos, ele e mais 4 brothers, né? Todo mundo músico, então foi mais fácil. Seguinte, faz assim, chacabum, você faz chincalá, você faz tchan-tchan-tchan, beleza? Beleza, 3, 4, foi. Rolou o batuque. E tinha um brother no trombone. Era isso. Com 5 percussões e um trombone. E a gente saiu, mano, o que vai dar isso? Sei lá, vamos só tocar. E a gente era clandestino, obviamente. A gente não tava tocando, não era um bloco que tava dentro do circuitinho lá que já tinham montado na época já. Então a gente saiu andando pela rua, descemos a Rego Freitas, indo até o Aroche, e, mano, uma galera gigante perseguiu a gente, mano. Uma galera... Eu falei, caraca, mano, de onde veio toda essa gente? Eles estão curtindo mesmo? e a gente fazendo o mesmo... E a gente fazendo a mesma batida lá. Aí de repente metia um samba reggae lá. E ficava nisso, mano. E uma marchinha rancha. 3 coisas só que a gente ficou fazendo. Uma emendada na outra infinitamente, assim, ó. E a galera pirou. E aí o brother do trombone metia umas melodias, metia um Star Wars, axé, metia uma quinta sinfonia de samba, às vezes ele metia umas melodias de axé mesmo, metia umas melodias de uns sambas que ele sabia de cabeça e ia embora, a galera cantava junto, dançava, ganhamos breja, o pessoal tirou foto com nós, adicionou no Instagram, foi uma loucura, foi da hora demais. E aí eu falei pro Pedro, vamos fazer essa parada, Então aí pro 2018 teve escolinha. A gente resolveu fazer uma escolinha de samba, entre aspas, né? Porque, cara, eu não sou mestre dessa parada, nem o Pedro é mestre. A gente simplesmente quer fazer. Então a gente aliou. O que a gente fez? A gente aliou a capacidade do Pedro de organizar o que a gente queria fazer e a gente pegou a minha facilidade em ensinar música, certo? Usamos a minha habilidade de educador. Isso, a minha habilidade de educador musical para poder fazer aquela escolinha aí pra frente, né? E foi o que a gente fez. Então, chamamos todo mundo que dava para chamar e eu comecei a pesquisar direito como que era cada parte. O Pedro também fez as pesquisas dele. Comecei a, enfim, saber melhor o que era esse universo. E até agora eu tô me formando nisso ainda, assim, lógico. Esse ano foi um hiato na minha vida. Esquece esse ano, tá ligado? Mas até agora eu tô numa vontade, assim, e tô num movimento para poder me formar mais, cada vez mais nesse tipo de prática, que eu acho que ela é muito importante para todo mundo. Então a gente chamamos muita gente para participar do bloco, o pessoal chegou com instrumento, a gente estabeleceu uma pequena contribuição para cada membro, assim, de R$20 por mês, e aí a cada
3 meses, R$20 de cada um, a cada 3 meses dava pra comprar um surdão. Aí a cada mais 3 meses dava pra comprar não sei o quê. A gente foi comprando os instrumentos realmente pra sair na rua, porque a gente saiu com instrumentos improvisados de bateria, um instrumento bateria americana aqui. A gente pegou esses negócios que a gente tinha e saiu na rua de algum jeito como dava. E agora não, agora nós temos instrumentos realmente que são os instrumentos adequados para isso, né? Então a gente foi construindo esse negócio aos poucos. E a escolinha foi crescendo conforme eu ia criando ali atividades pra gente fazer musical. Então, se você assistir uma aula de musicalização infantil, que são as que eu dou, e você vê uma aula da escolinha lá, você vai ver que a diferença é só a idade das pessoas. É a mesma coisa, cara. O que você ensina pras crianças pequenas, você ensina pros adultos também. Porque os adultos também não são musicalizados. A gente tem que musicalizar esses adultos, né? Então, qual que foi a minha pegada? Eu não sei como são outros blocos. Eu sei que tem alguns blocos que tem esse lance mais educativo, assim, da gente poder tocar e que tem um educador ali te ensinando. Eu sei que tem alguns blocos que são assim. Mas eu falei pro Pedro, mano, vamos fazer esse negócio aqui ser um polo pra gente poder educar musicalmente as pessoas também. E é o que eu falo pra galera que chega lá. Falo, vocês estão aqui, a gente vai tocar instrumentos, a gente vai fazer uma marcha rancho aqui, nós vamos fazer um sambinha enredo, legal, mas vocês primeiro têm que se musicalizar. Quem aqui já cantou? Aí ninguém levanta a mão. Quem aqui já foi no coralzinho da escola quando era criança? Aí alguém levanta a mão. Quem fez flauta no ensino infantil? Aí 2 levantam a mão. Quem ouve música todo dia? Ninguém levanta a mão. Aí você fala, tá vendo, gente? Vocês precisam praticar música. A gente tá aqui pra praticar música. Vocês precisam aprender elementarmente o que é estar praticando música. Ela passa pelo teu corpo, pá. E aí eu começo a fazer um monte de exercício de Dalcroze com a galera, umas coisas Orff. Pra quem não sabe, Dalcroze e Orff são 2 educadores de música muito usados e que têm suas metodologias próprias. E aí eu vou fazendo a galera debulhar nesse negócio, tá ligado? E o legal é que no final eu tive uma devolutiva das pessoas falando, mano, isso que você fez foi muito importante, ajudou mesmo. No começo a gente achou que era besta, mas de repente nós estava tocando. E outras estratégias que tipo, normalmente numa escola de samba não tem didático. O cara dá um instrumento na tua mão, é assim, ó. Faz aí. Ah, mas como é que é? Faz aí. E você faz. E tenta copiar, copia. Ah, mas eu não tô entendendo, eu não tô nem aí. E vai embora, os caras são meio brutão. Mas enfim, é a característica do lugar. Ninguém... tem a escolinha deles lá e tudo, mas meio que eles querem que você aprenda e se vira, né? E eu não lá, eu pego na mão, eu sou o tio legal, entendeu? A gente vai lá e toca. Ah, você não quer mais tocar isso? Tenta tocar outro, pô, vai, você se identifica melhor com outro. E por aí vai, né? Então, tentando fazer esse trabalho também ali, né? Tipo, sem querer, eu pego o meu trabalho, o meu ofício, e converto ele para dentro de um negócio lá que nós estamos só se divertindo, assim, né? Não tenho como não pensar assim, eu não consigo não pensar assim, cara. Né? É incrível. Inclusive o Bloco do Fim do Mundo é a mesma coisa. Fiz exercício com a galera, umas brincadeiras. Sempre assim. Uma que descontrai, né? E aí o pessoal começa a entrar no clima e começa a perceber que fazer música não é só pegar um instrumento na mão pra tocar. Fazer música, a gente faz música de várias maneiras, né, cara? Não precisa ser só assim. Você pode fazer música andando de um lado pro outro da sala. Assim como você pode pegar um tamborim e fazer o tec, 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 enfim. Por aí vai, né, cara? E o Bloco dos Regos Fritos tem teve essa pegada no começo e também a gente começou assim, desde que surgiu o Bloco dos Regos Fritos, ele funciona como um aliado da causa LGBTQ+, né? Ninguém no bloco, pelo que eu sei até agora, né? Eu não sou membro da comunidade LGBTQ+, ou seja, eu sou um cara hétero, cis, normalzão aí. E o pessoal da diretoria também, que até onde eu sei ninguém é, então nós somos aliados, né? Então não dá pra dizer que é um bloco. No começo teve um probleminha lá, a galera achou que era um bloco LGBT, mas a gente, não, mano, não é um bloco LGBT porque não tem ninguém LGBT aqui no bloco, na direção, nem nada, né? Eventualmente tem algumas pessoas lá, né, na bateria, mas a gente começou a trabalhar como uma bateria de bloco que tá aliado dessa causa, né? Então a gente acabou indo lá pro CRD, que é o Centro de Referência da Diversidade, que fica na Major Sertório, no centro de São Paulo. É uma ONG que apoia pessoas que estão em situação de risco social e que são da população LGBTQ+, certo? Então lá eles dão apoio médico, psicológico e tem oficinas, né? E também eles dão cursos profissionalizantes, alfabetização, inclusive. E a gente tem algumas oficinas
de várias coisas lá, de arte e tudo mais. E aí a gente foi lá e fez uma oficina de música, e foi muito bonito, cara, foi incrível. Fizemos uma oficina de música com os usuários do CDR, usando sucata, usando lata, pote de qualquer coisa, corda, plástico, enfim. Eu acabei elaborando ali umas maneiras de construir alguns instrumentos com essas sucatas, e a gente acabou fazendo um trabalho com eles lá, e, cara, foi muito bonito. Foram algumas semanas, assim, que a gente foi indo se encontrar com as pessoas, e eu me emociono até hoje de lembrar disso, porque muita gente ali se julga incapaz de fazer muita coisa. E na hora que você chega lá e você fala, cara, você pode fazer arte se você quiser, você pode tocar. Você pode tocar e cantar. E a pessoa faz, e ela percebe que ela pode, e ela percebe que ela não precisa de um instrumento caro pra fazer música, que ela só precisa dela mesma. Aham. Mano, puta merda, cara. Traz o balde porque eu vou chorar litros. Sim, transformador, né? Então o bloco também teve essa. A gente tem essa premissa, né? Tivemos essa premissa. No ano seguinte a gente tentou fazer também, mas aí teve alguns problemas políticos aí que eu não quero entrar pra falar também, porque senão eu vou ficar estressadaço de novo. Mas houveram alguns problemas, porque a ONG, ela funciona por... Como é que chama aquele negócio que você tem que concorrer pra ganhar alguma coisa, pra trabalhar público? Edital? Um edital, não é um edital, tem outra palavra pra isso, mas tô esquecendo aqui. Enfim, teve que, Também teve que não me trocar, vem. teve que trocar a ONG aí por algum motivo, mas aí eles voltaram, enfim, bata de um problema. E é isso, cara. Não pensem que eu sou um mestre de bateria nem nada, tá? Eu só sou um cara que tá tentando fazer o negócio rolar. E eu tinha o projeto também de, nesse ano, fazer algumas coisas rolarem a respeito dessa prática, tá? Aham. Mas vai ficar pro ano que vem ou talvez pro outro ano, não sei. E é isso, cara. Os Regos Fritos surgiu da vontade de amigos quererem fazer música e de participar do carnaval. E foi um momento em que eu renasci no carnaval, cara. Porque quando eu era criança eu gostava de carnaval. De repente, quando eu me tornei um adolescente para adulto, não sei porque eu não gostava mais de carnaval. Preconceito, bobagem, moralismo infundado. Aham. Estudava música e achava que era melhor do que qualquer coisa, que é a coisa mais imbecil que você pode fazer dentro desse meio. Você pensar que você é melhor do que qualquer outra manifestação cultural só porque você está estudando música europeia, tá ligado? Então passei por essas fases também, e digo isso para que os mais jovens ouçam, e por favor não façam isso, brothers. Não façam isso, cara. É a É. maior bosta que você pode fazer. Você tá se fechando e perdendo a oportunidade de conhecer muita coisa da hora, né? Por causa desse preconceito cretino aí. Por causa Não de só conhecer, fazer também, né? fazer também, Fazer também. e fazer também. Eu acredito, como você disse, que as percussões deviam ser uma coisa que deveria fazer parte de todas as escolas, né? Teve um projeto em Santo André, muitos anos atrás, até fiz um cursinho para ser instrutor de fanfarra. Eu fui instrutor da fanfarra de uma escola aqui perto de onde eu moro, uma época. Foi bem legal. Eu não sei de onde veio uma verba, de repente jogaram instrumento para todo mundo, mas aí, cara, muda governo, aí não tem mais, não sei porquê. Enfim, deve ter escola com instrumento apodrecendo desde aquela época, que não foi usado, né? Que foi usado e depois foi encostado, e sabe-se lá o que pode ter acontecido com isso, né? Então eu acredito que isso tem que ser feito sim, que as pessoas têm que participar desse tipo de manifestação. Muita gente apareceu no bloco lá sem saber nada, Pedro, William, sem saber nada sobre música, sem ter pulsação. Sabe, tem um mano lá, cara, que ficou o ano inteiro com a gente de 2019, o Milton, cara. Nossa, mano, que amor que eu sinto por esse cara. Esse maluco, ele chegou lá e ele não conseguia dar passo junto com a música, brother. Aham. Ele toca uma música assim, marchadinha, ele não conseguia dar os passos junto, mano, andar junto com o andamento da música. Mano, em 2020, o cara tocou o surdo, bicho, que é o instrumento mais importante dentro da bateria. Aham. Ele tocou o surdo, mano. E ele segurou o surdo pra caramba. Foi animal. Animal, cara. No final, o feedback que ele deu pra gente foi tão bonito, cara, que eu falei, caramba, mano. É por isso que eu não desisto. Aham. É foda. É por isso que eu continuo, cara. Sim. É muito louco. Muito louco. Eu vou procurar. Esse ano é impossível, né? Quando os Regrosfitos voltarem, você tá convidado a ir lá. Ou o Bloco do Fim do Mundo aqui, se eu conseguir ajeitar as coisas, né? Porra.
é mais perto, né? Você pode colar. Aceito pra caramba. Nossa, eu tenho muito interesse mesmo. Então, eu acho muito louco. Eu acho super importante. Eu acho que justamente é uma ferramenta que poderia estar sendo mais difundida, né? E às vezes você precisa de um tempo. No meu caso, né? Falando pessoalmente, como eu já tinha comentado, precisa de um puta tempo pra descobrir onde você mora direito, né? É complicado. Porque eu venho de um background que não tem. De uma família, por exemplo, que não tem relação nenhuma com música. Então não era uma coisa que eu conseguiria intuir de ir num lugar, aprender. E hoje eu vejo como teria sido importante pra mim, né? Aprender. Ter uma formação desse tipo, né? Que é muito próximo, assim, de um coletivo que é importante pro Brasil mesmo. De fato, sem querer ser ufanista nem nada, né? Uhum. Mas é uma via que que é super, super boa. Deveria ser mais. As pessoas deveriam valorizar mais. Os músicos mesmo, tô falando, né? Sim, sim. Os músicos mesmo. É muito subestimado, né? William, eu acho que é assim, cara. Agora eu vou usar um achismo aqui. Eu acho que, por exemplo, você, eu e outros colegas, a gente faz parte de uma bolha que não contempla essa realidade, né, dessas práticas. Porque a gente pode estar, de repente, falando aqui que a gente não tem, mas tem em lugares específicos. É que a gente não, Claro. né, é que a gente não mora naqueles lugares, que nem eu te falei. Aqui na esquina tem uma escola de samba, mas por que eu nunca fui lá, né? Aham. E uma vez eu fui fazer um show em Paranapiacaba, no Festival de Inverno do ano passado. Toquei com blues lá, tocamos blues em Paranapiacaba. Foi legal pra caramba. E depois, teve uma apresentação na rua de um grupo de maracatu que tem aqui em Mauá, sabe? E aí eu fiquei pensando, nossa, mas de onde será esse grupo? Fui perguntar, é em Mauá, tal. Só que aí eu notei que aquilo era uma manifestação cultural e religiosa daquele grupo, daquelas pessoas, Aham. entendeu? E eles vivem aquilo lá, porque conversei um pouquinho, assim, brevemente com uma pessoa do grupo ali, e eu entendi que, e sim, todos eram negros, né? Todas pessoas pretas. E elas estavam fazendo aquilo lá porque aquilo lá era uma manifestação religiosa deles, tinha a ver com eles. Então eu pensei, não tem nada a ver eu aparecer lá querendo fazer isso, né? Talvez não tenha nada a ver por causa que eu tô indo lá por um motivo N e eles fazem isso pelo motivo X aqui. Aham. Então eu fico um pouco, assim, ressabiado. Eu não sei qual que vai ser como que eu vou ser recebido se eu for participar de alguma coisa assim. Então tem que tomar cuidado às vezes com isso também, né? Claro. Me parece, né? Então tem outras. Eu sei que aqui em Santo André tem jongo. Acontecem manifestações de jongo. Não sei aonde, acho que em Santa Terezinha, cara. Não tenho certeza. Mas conheço gente que vai na manifestação do jongo. Por que, que eu nunca fui? Se eu conheço alguém que vai, por que, que eu não perguntei ainda? Então, a gente tem que ir desconstruindo todas essas coisas, né? É tempo? É desinteresse? É o quê? Tem que pensar, né? Tem N motivos por a gente não ter ido também, né? Mas que nem agora Claro. que a gente sabe que tem, a gente tem que levantar e fazer, né? O bloco de carnaval era uma coisa que é uma tradição brasileira que já aconteceu muito, é muito forte em muitos lugares, já aconteceu mais e aconteceu menos. Eu conheço pessoas bem mais velhas do que eu contando pra mim como eram os bloquinhos de carnaval em Santo André, nos anos 70, por exemplo, nos anos 60. Então tinha essa tradição das pessoas se juntarem com os instrumentos e fazer o som. Isso foi morrendo, cara. Foi morrendo por quê? Modernização, capitalismo, a pessoa tem que trabalhar e não tem tempo para participar de alguma coisa e vai morrendo vão morrendo as tradições desse jeito, né? Uhum. As tradições não vão nem se transformando, né? Elas vão morrendo. Eu sempre gosto de lembrar de um filme que se chama Um Violinista no Telhado. Não sei se você Uhum. já assistiu, mas o filme trata de tradições. Trata de tradições e fala como as tradições podem ser mudadas para o bem de todos. Né? Existem as tradições, a gente respeita elas, mas elas podem ser mudadas também. O problema é quando elas acabam, sabe? Aliás, é uma tradição benéfica, acaba, né? A tradição de fazer bloco de carnaval é bom para todo mundo, cara. É bom para a sociedade, é bom para as pessoas. Elas têm uma autoestima elevada, elas tocam, elas se sentem fazendo parte
de uma comunidade, né? O que tem que acabar são as tradições negativas, né? Não estou dizendo que toda tradição tem que perdurar, mas há tradições que se transformam. Agora, há tradições que vão morrer por causa de fatores externos aí que não são valorosos pra gente, né? É. Ah, sim. Mas tudo isso tem que ser pensado criticamente. E se a gente não pensar, alguém vai pensar por nós, com certeza, né? Uhum. Então, alguém que vá querer, por exemplo, como já aconteceu da tentativa, por exemplo, de proibir a utilização de instrumentos do samba em São Paulo, já aconteceu no passado. Então, tem gente pensando criticamente que cultura que deve prevalecer. Então, se nós que temos uma proximidade, um carinho, um afeto pela coisa, não tentarmos articular para que as coisas sejam mudadas para um lado interessante e que justamente que engaje mais pessoas do que exclua, pode ser que seja ruim, dê ruim, né? Porque alguém vai tentar fazer pelo lado da exclusão, ou de que acabe a coisa, enfim. Uhum. Sim, sim. Sempre vai ter alguém tentando destruir alguma manifestação, né? A gente vê isso acontecendo com o funk, né? Sim. Por mais que eles tentem destruir o movimento do funk brasileiro, ele se fortalece cada vez mais e tem que continuar, cara. É E isso. tem que ser vigilante, mano, porque as coisas acontecem rápido. Vou dar só um pequeno exemplo que é visual, que não é nem de música, não precisa. Acho que já conversamos bastante da parte de música. Vou dar um exemplo, por exemplo, o que aconteceu no ano, acho que de 2019, com o Palácio dos Bandeirantes ali. Que era uma parada construída por artesãos e tal, a madeira absurdamente linda, era um lugar bonito, né? Com móveis bonitos feitos por artesãos, artesãos há muito tempo atrás, e daí um certo sujeito estava no palácio, entrou no Palácio dos Bandeirantes e pintou todas as madeiras de preto, entendeu? E ficou parecendo um bagulho do Star Wars. Porra, você tá de sacanagem. Tipo, tem aquela porra daquela madeira, tem uma história foda por trás daquela madeira ali, mano. Da pessoa que esculpiu aquela mesa ali. Tipo, não é um bagulho que comprou um MDF das Casas Bahia, tá entendendo? E às vezes isso acontece todos os dias e tem gente também tentando pintar e matar as cores da nossa música, cara. Tem gente tentando fazer isso, tentando aplanar a nossa música também, pra ficar um pouco mais asséptica, talvez. Pô, o cara não gostava da cor da madeira lá, pintou tudo de preto, mano. Passou uma porra de um contact nas madeiras das mesas, sei lá o que ele fez. Mas isso também acontece culturalmente, né? Com os sons, com a população sonora nossa, né? Então tem que ficar vigilante mesmo. Sim, cara. Sim, cara, eu vejo que muito moralismo ultimamente, né? Pensando em música de novo, que eu acredito que o moralismo. Cara, o moralismo e os valores religiosos de determinada confissão estão prevalecendo sobre a maioria e não é assim, né? Um Estado democrático não funciona assim, né? Sim. Então. Sim. E é um moralismo desinformado. Desculpa te interromper, mas é um moralismo bem desinformado. Eu acho que quando eu chamei o Thiago, que o Thiago teve no seu programa também, é colega Sim, nosso. fantástico, fantástico. Thiago Barbosa, ele é um colega que estuda funk, né? E uma coisa que a gente comentou é que, por exemplo, a música, que é a ópera, que as pessoas acham que é uma música elevadíssima e tal, cara, é uma música pra falar de putaria e de adultério e de N coisas, mas que as pessoas simplesmente não compreendem o contexto que aquilo tá sendo dito, né? E daí elas apontam pra uma música qualquer de uma funkeira hoje e fala que aquela menina que tá cantando aquilo é vulgar e que aquilo não deve ser cantado, mano. Pelo amor de Deus, o Mozart era um safado, tá ligado? Você só não sabe disso. Sim.
mostrando um conceito asséptico do Mozart. Mozart, puta, cara, era um louco. Os caras, vários deles, não eram os caras moralistas como são as pessoas que defendem eles, né? Então é muito doido, é um moralismo que ele não tá informado sobre o que ele tá defendendo. Isso que é o mais bizarro de algumas figuras bizarras e super patéticas, assim, do meio, né? Sim, cara, e tem pessoas no nosso meio que são assim, que vão tratar as coisas desse jeito e que vão usar esses valores para tentar mitigar outras manifestações culturais, e elas se aliam erroneamente a agentes aí da política que detêm o poder para tentar ajudar a destruir isso e fazer com que fique só aquilo que eles querem. A gente, muitas vezes na educação musical, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar para as crianças. Tem que tomar cuidado para não usar juízos de valor com as crianças. Você tem que tentar sempre deixar a escolha delas prevalecer e você tem que fazer elas entenderem que existem diferentes tipos de música que você pode ou não gostar delas, né? Mas que se você não gosta delas, você não precisa nem explicar por que você não gosta, mas você também não tem o direito de falar pro outro que ele não deve gostar, né? Então, eu acredito que o trabalho da educação musical é muito importante nesse aspecto também. E acontece que a gente tem alguns educadores, colegas nossos, que eles acabam também transportando essa mitigação para dentro da sala de aula, cara. Então é muito difícil, tá ligado? Essa luta. É um trabalho muito complicado. Porque eu não julgo o meu colega que gosta de certa coisa e acha que outra coisa não presta. Mas ele deveria passar esse valor de que, olha, se eu acho que não presta, tudo bem. Eu não gosto. Mas eu tenho que respeitar os outros que gostam. Então você vê muito educador musical chegando em lugares e querendo espalhar a verdade da música europeia, né? E já conversamos sobre isso algumas vezes, né? Espalhar a verdade, quer colonizar. Ele foi colonizado e quer chegar colonizando o lugar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu, esse ano, como a gente fez aula online com as crianças, teve muito espaço para debate. Então eu falei muita coisa para eles que levantou algumas orelhas lá, assim. Então, as crianças de 10 anos, por exemplo, já têm opiniões incrivelmente formadas e baseadas, cara, em muita coisa que elas acreditam, sabe? Então, para pra pensar que uma criança de 10 anos já tá exercitando o preconceito de alguma maneira ali, né? De alguma maneira não, de uma maneira bem direta, assim, né? Em muitos dos debates que eu tive com eles lá. Crianças do 5º ano. Então, se elas já estão levantando esse preconceito, se elas já estão debatendo com preconceito e usando valores morais para validar para validar os argumentos deles nas discussões, que era uma coisa que eu falava para eles toda hora, eu falava: não usem argumentos morais, não levantem a moralidade para vocês defenderem o que vocês estão defendendo. Vamos tentar fazer isso sem usar, né, valores morais. E eles não conseguem. Fica difícil. Porque eles são pequenininhos, né, também, né? Eles são muito pequenininhos. Eu não posso ser também xarope aqui de falar, né, que eles, sei lá, qualquer outra coisa a respeito deles. São crianças. Tô brincando com eles ali, eu tô ensinando eles a debater, tentando fazer alguma coisa desse tipo. Sim, mas eu acho que é uma provocação boa, que Sim. é uma excelente provocação. Sim. E eles, assim, defendiam o ponto de vista deles com unhas e dentes, cara. Assim, era uma coisa de que, não, porque isso. E você percebia nitidamente um discurso que eles estão usando, que é um discurso que eles viram em casa, que eles ouvem em casa, um discurso que talvez eles assistam na internet. Então é um trabalho difícil do professor, do educador de arte, porque uma das coisas que a filosofia, né, tenta debater desde sempre é o que é belo, né? Um dos pontos que a filosofia fica em cima, né? O que é belo, o que é bonito, né? O que é feio, o que não é agradável, o que é agradável, o que é aceitável, não é aceitável. Isso nunca vai ter fim, sempre vai ser subjetivo, né? Então a gente vai, a não ser que estabeleçamos parâmetros, né? Vamos estabelecer parâmetros para o que é belo nessa brincadeira aqui. Tá, belo é quando é assim, assim, assado, e quando segue isso, beleza. Mas se a gente não estabelece parâmetros, simplesmente estamos falando se algo é bonito ou feio sem saber o que é, aí o negócio vai degringolar, né? Então, essa questão aí, cara, dentro da educação musical para mim é importante também, de discutir as estéticas das coisas e por que você acha isso feio e por que você acha isso bonito, né? Por que você quer ouvir isso e não vai ouvir aquilo outro? Por que isso aqui te incomoda e isso aqui não?
E, enfim, e a gente vai desenvolvendo em cima disso aí. É hábito, não é hábito? Enfim. Às vezes eu boto um heavy metal com gutural pra eles lá, eles, nossa, professor, isso aí é horrível. Não, é horrível, mas existe um festival na Alemanha que chama Wacken Open Air, onde vão milhões de pessoas ouvir isso. E aí, então, enfim, sempre tento dar um contraponto, né? Mas sem querer devagar muito. Acho que é isso aí. Não, maravilhoso. Sempre rende pra caramba conversar com você. Eu gosto de conversar com você por causa disso. A gente consegue levar para uns caminhos bem interessantes. Você tem uns insights muito bons. Muito tempo pensando aqui, né, cara? Às vezes não é bom, às vezes não é bom. Sim. E daí, infelizmente, várias atividades estão mudadas por um período aí, né? Estamos reaprendendo a fazer certas coisas. Eu fico bastante apreensivo. Esse ano de 2020 fiquei bastante apreensivo porque minha atividade principal ela foi decapitada, né, basicamente. Pelo menos você estava fazendo esse trabalho com um podcast já tem muita coisa legal para ser ouvida, né? Sim, sim. Parece que vem mais coisa legal aí em 2021. Eu já disse, sou ouvinte desde o começo. Por acaso vi e já comecei vendo que era uma coisa legal. Indico muito fortemente. Se você é aluno de conservatório, pega lá os episódios para maratonar mesmo. Vale a pena, porque você pode descobrir caminhos diferentes do que você está imaginando aí se você já está no conservatório, se você está pensando em começar a fazer aulas de música de um ponto de vista assim, um pouco mais sério, né? Investir mais tempo e tal. Pode ser que você ache alguns atalhos que alguns colegas já passaram, né? Então, ouve lá, que tem um conteúdo muito precioso que o Ulisses faz lá. E eu queria fazer, Ulisses, agora uma pergunta para você. Opa. Que é uma pergunta final que sempre tem no seu programa. Agora eu gostaria de direcionar para você, Ulisses. Vixe Maria. É agora. Então, Ulisses, o que é a música, Ulisses? Vixe. O que é a música? Cara, a música são muitas coisas. A música são muitas pessoas. A música são muitos momentos. E, sem querer ser presunçoso, a música sou eu, cara. Eu sou a música porque eu faço a música. Você é a música porque você faz a música. Todos os nossos colegas são a música. Eu acredito que a música só existe porque a gente está fazendo essa música que é efêmera quando a gente toca, né? Que ela só é naquele momento. Mas a gente está fazendo ela porque a gente quer comunicar alguma coisa. E a gente está fazendo ela com paixão. E a gente está fazendo ela porque a gente gosta de fazer. Eu posso dizer que a música sou eu porque sem ela eu não existiria, cara. Eu não seria eu quem eu sou agora sem a música. Então a música sou eu. Eu sou ela. Eu sou ela acontecendo nesse momento, vivendo, sabe? Mas não é exclusivamente minha. A música somos todos nós mesmo. Né? Eu acredito que assim, a educação musical mudou a minha vida. A educação musical mudou a minha vida. Entender que eu era um educador. Todos os anos que eu passei sendo músico, até perceber que eu era um educador, que eu tinha um perfil para isso, e que eu acreditava nisso, me fez perceber que a música somos todos nós mesmo, tá? Não vai ter, não é um papo, isso aqui não é um papo astral, xalalá, nem nada. Não tô querendo viajar aqui nas ideias cósmicas, não. Tô querendo ser bem prático e direto, cara. A música é feita por pessoas. Se você colocar uma música no disco agora pra ouvir, aquilo que tá saindo dali é música, mas aquela vitrola não está fazendo música. A música que você tá ouvindo ali foi feita por pessoas em algum outro momento. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô dizendo aqui? Não sei se eu tô sendo muito doidaço, porque eu não quero parecer.
É isso, Will. O que eu quero dizer é que, cara, pra mim a música sou eu, a música é você, a música são todos os nossos colegas, cara. Nós estamos fazendo ela. Ela vive porque a gente vive. É isso. Lindo, lindo, lindo. É, muito legal, Ulisses. Falei provocando aí. Recebeu a resposta foda. Se vocês quiserem ouvir, se vocês quiserem saber o que é a música do ponto de vista do William Pedroso, dá uma ouvidinha lá no episódio onde ele aparece que ele responde. Ouve lá. E é isso. Por favor, Ulisses, me passa aí onde as pessoas vão te ouvir, onde as pessoas vão te ver falando, onde as pessoas vão te ver desmontando bateria. Bom, se vocês quiserem me acompanhar no Instagram, é só vocês colocarem lá @ulicardenas_. Vocês vão ver ali alguns videozinhos de eu tocando alguns sons, chamando vocês pra tocar, chamando vocês pra fazer aula de música, algumas fotinhas e alguns destaques ali onde vocês vão ver eu desmontando e me arrependendo muito de montar, de desmontar e limpar toda a minha bateria, que é um trabalho desgraçado. Dá uma olhada lá, vocês vão ver alguns destaques antigos dos regos fritos, vocês vão ver alguns posts sobre os regos fritos, e se vocês quiserem, acompanhem lá também, @blues2, blues de 2 por extenso mesmo, 2 por extenso, blues de 2, que é a banda de blues que eu participo com os fundadores Tarciso e Pedro, que vocês vão gostar muito, a banda é bem legal, e também sigam lá Regos Fritos, @Regos Fritos, que é o nosso bloco de carnaval tão querido aí, tão ovacionado aí desde 2017 no circuito de blocos de São Paulo, e também @Bloco do Fim do Mundo. Acompanha lá, só tem 4 fotinhos lá, mas já dá pra vocês terem uma ideia de como começou. Aí é isso. Eu não vou dar o Facebook porque eu quase não uso. Vocês podem me encontrar como Ulisses Cárdenas lá no YouTube também. Tem um canalzinho lá onde eu tô começando a fazer alguma coisa. Dá uma olhada lá. E também tem o podcast O Que os Músicos Fazem, né? Se vocês entrarem na busca lá e colocar O Que os Músicos Fazem, já aparece lá a minha foto com todos os episódios pra vocês ouvirem aí em qualquer streaming, até no YouTube, inclusive, se você não usa aplicativo de streaming. E é isso. Muito louco. O Ulisses está sempre indicando coisas legais também nas redes sociais dele, de colegas e de gente que está produzindo. E vai lá ouvir o olá, olá, olá dele lá no Que os Músicos Fazem, que vale a pena pra caramba. E se você tem uma dúvida, um comentário, uma sugestão, você pode mandar um e-mail para contrapontoprofano@gmail.com. Você pode me encontrar no Instagram como will.pedroso, WILL.pedroso com Z, ou você pode seguir também lá o Instagram do Contraponto Profano em @contrapontoprofano. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir. Chegamos aqui a mais uma barra dupla. Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura de Diadema, Secretaria Municipal de Cultura. Você ouviu Contraponto Profano.